Hi guys! What's up everyone? It's me, Sheska, and for today's video, so ngayon, magti-tiktok pa lang tayo ngayon, guys. So, yung Brazil dance. So, naka-YouTube tayo, guys. Tignan nyo naman. Naka-YouTube tayo. Like that. O, tignan nyo. So, Brazil yung pipiliin natin dito, guys. Space and B Ayun, Brazil dance. So, itong Brazil dance. So, ano pipiliin natin? Ito. Meron ako sa akong napili, guys. And, hindi ko alam kung saan yun napunta. Siguro, ito na lang siguro, no? Ito, version, ito. Ayan. Sensualidade, olha, nossa sensualidade, então, bate, fazendo movimento, me olhando com vontade, fazendo movimento, me olhando. Fogo no poder, bate, taca lá dentro, taca lá dentro do pau, taca lá dentro do pau, bate, taca lá dentro do pau, taca lá dentro do pau, taca lá dentro do pau, bate, taca lá dentro do pau, bate, taca lá dentro do pau. Ela fala pra favela inteira. Hindi ko alam to, guys. Basta, sasay na lang ako. Ano yan? Deixa eu falar, hoje a tropa te pega safada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, ela quer leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada. Ay, ito. Que eu já resenhei na live, fica até tarde pra caprichar na marquinha. Toma, toma, fotinha, vai, joga o biquíni. Que eu já resenhei na live, fica até tarde pra caprichar na marquinha. Toma, toma. 1, 2, 3, vai! Era meu popozão. Hindi ko talaga alam to, guys. Fuma gordo, tira o estresse, fumaça sobe, você tá desce. Se costela ali, com silêncio prevalece. Esconde-te, isso é suspeita. Ano to? Wait lang. Vem no pau, vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau, vai descendo, namorado. Vai no pau, vem no pau, vai no pau, Ano yun, guys? vai no pau, vem no pau, vai descendo, namorado. Ano na naman to? É muito fácil, acho que Iba você na lang, conhece. Professora, que conta é essa? 20 mais 20, mais 20 mais 7. Aí é muito fácil, professor é 6, 7. 20 mais 20, mais 20 mais 7. Aí é muito fácil, professor é 6, 7. Ano ba yan? Ito siya, guys. May melody siya, guys. Low Casterol. Ano yun? Yun na lang, guys. Ganito lang ba tayo? Ano yun? 2, 3, vai! Terremoto de bumbum. Ano yun? Hindi ko alam.
sound. Ano yan? Hindi ko talaga alam. So, the next is... Mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, Vai, professor é 6, 7. 20, mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil. I just get so nervy. Ito yung uso sa trend, guys, sa TikTok. I just get so nervy. Ano? Hindi ko talaga alam, but alam ko sa ano guys, first step, but sa ano talaga. Ay, ito pala. Fogo no poder, nós taca lá dentro, taca lá dentro do pare, taca lá dentro do pare, nós taca lá dentro do pare, taca lá dentro do pare, taca lá dentro do pare, nós taca lá dentro do pare, nós taca lá dentro do pare, nós taca lá dentro do pare. I know we can't make it right, make it right. Good in the book, good in the book, good in the book, good in the book, good in the book. Ano to? E aí joga o biquíni que eu já resenha na laje. Fica até tarde pra caprichar na marquinha. Toma, toma, fotinha, vai, vai, Sino to, vai, guys? joga o Mimi ndio DJ Shifi. Akizi juu nilikosea nini luku juu vile muipiga vile muipiga aki vile muipiga akizi juu nilikosea nini luku juu vile muipiga así que trápate, actívate, así cálate, que te quiero ver, te vas a recoger, está con mi mujer, está con mi mujer, está con mi mujer, esta noche la pasamos. Ano daw? Conmigo no te quieren ver. Quiero tenerte y no te voy a negar. Mientras vas bailando. Cringe. Si te sabes el TikTok Baila versión 2026, quédate hasta el final y no te olvides de dar like, suscribirte y deja un comentario con las palabras Baila 2026. Wait. Tava na escola fazendo lição. Aí a professora falou: vou passar questão. A conta é muito fácil, acho que vocês conhecem. Professora, que conta é essa? 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor é 6, 7. 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor é 6, 7. 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito Ito yun, fácil. yun. 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor é 6, 7. A conta Ano to? TikTok Songs 2023. Ay, check yun. Yun. Ano yun? Hindi ko alam. Fogo no poder, nós taca lá dentro, taca lá dentro do pare, taca lá dentro do pare, nós taca lá dentro do pare, taca lá dentro do pare, taca lá dentro do pare, nós taca lá dentro do pare, nós taca lá dentro do pare, nós taca lá dentro do pare, taca lá dentro do pare. Aí joga o biquíni que eu já resenha na laje. Fica até tarde pra caprichar na marquinha. Toma, toma, fotinha, vai, vai, vai. Joga o biquíni que eu já resenha na laje. Fica até tarde pra caprichar na marquinha. Toma, toma, fotinha.
Vai jogando, não perde a razão no batidão, no batidão. Só por dentro pega, 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 pega no meu copo. Ano ba to? Olha, nossa sensualidade então. Bate, bate, vai fazendo movimento, me olhando com maldade. Bate, 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 vai fazendo movimento, me olhando com maldade. A DJ do baile, ela ficou muito gamada. O DJ do baile e bota pra sentar. E bota pra sentar. Bota pra sentar. Bota pra sentar. Professora ligou na essa. 10, mais 10, mais 10, mais 2. Aí é muito fácil, professor, é 4, 2. 10, mais 10, mais 10, mais 2. Aí é muito fácil, professor, é 4. Ayaw ko na, pala na. Bye-bye!